Vamos até Juízes, podem ir abrindo as vossas Bíblias. Livro de Juízes, capítulo 6. Livro de Juízes, capítulo 6. E esta será, os primeiros 24 versículos serão a base da nossa meditação nesta manhã. Os primeiros 10 versículos, nós vamos lê-los como o contexto para o texto que vamos meditar, que é depois do versículo 11 até ao 24. Mas estes primeiros 10 versículos dão uma ótima introdução, um ótimo contexto para nós percebermos qual era o momento em que o povo de Israel estava a viver e no seguimento também daquilo que já temos vindo a meditar neste livro. Então, diz assim a palavra de Deus. Porém, os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu na mão dos medianitas por 7 anos. E prevalecendo a mão dos medianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos medianitas, as covas que estão nos montes e as cavernas e as fortificações. Porque sucedia que, semeando Israel, subiam os medianitas e os amalequitas, e também os do Oriente, contra ele subiam. E punham-se contra eles em campo e destruíam a novidade da terra, até chegarem a Gaza, e não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Porque subiam com os seus gados e tendas, vinham como gafanhotos em tanta multidão, que não se podiam contar, nem a eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra para a destruir. Vamos fazer aqui uma pequena pausa. Então, Israel fez aquilo que foi errado aos olhos do Senhor, fez mal aos olhos do Senhor, e o Senhor, como havia prometido, os castigou. Os desamparou, como ele disse, eu vou-vos desamparar se vocês não me obedecerem. Eles preferiram a maldição à bênção. Então eles estão a ser castigados, e de tal forma que eles tinham que fazer covas, em vez de trabalharem a olhos vistos, porque eles tinham medo. Porque os medianitas, quando vinham, arrasavam toda a novidade da terra, todas as suas colheitas. Foi uma das piores opressões que Israel sofreu, contadas no livro de Juízes. Continuando, versículo 6. Assim, Israel empobreceu muito pela presença dos medianitas, e então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. E sucedeu que, clamando os filhos de Israel ao Senhor por causa dos medianitas, enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel que lhes disse: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Do Egito eu vos fiz subir e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos quantos vos oprimiam, e os expeli diante de vós, e vos dei a terra. E vos disse: Eu sou o Senhor, vosso Deus, não temais aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, mas não destes ouvidos à minha voz. O povo estava de tal forma em sofrimento, a ser oprimido, que eles clamam ao Senhor e o Senhor responde. Mas não respondeu da maneira como eles queriam. Eles clamaram por um livramento e o Senhor traz-lhes a sua palavra. Traz-lhes a memória daquilo que o Senhor já tinha feito. A prova de que eu sou Deus, dizia o Senhor. Eu sou o Deus que vos tirou da terra do Egito e que vocês sabem disso. E eu vos disse para vocês não temerem, para obedecerem ao meu nome, vocês não fizeram isso. E continua o nosso texto, versículo 11. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biarzita. E Gedeão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para o salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gedeão respondeu: Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isto nos sobreveio? O que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém, agora, o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos medianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse:
vai nesta tua força e livrarás a Israel da mão dos medianitas. Porventura não te enviarei eu? Não te enviei eu? E ele lhe disse: Ah, Senhor meu, como que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor na casa de meu pai. E o Senhor lhe disse: Porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os midianitas como se fossem um só homem. E ele lhe disse: Se tenho achado graça aos teus olhos, dá-me um sinal de que és o que comigo falas. Logo que daqui te não apartes, até que eu venha a ti, traga o meu presente e o ponha perante ti. E disse: Eu esperarei até que voltes. E entrou Gedeão e preparou um cabrito e bolos jasmos de um éfa de farinha, e a carne pôs num açafate, e o caldo pôs numa panela, e trouxe-lhe até debaixo do carvalho, e lhe o apresentou. Porém o anjo de Deus lhe disse: Toma a carne e os bolos asmos, e põe-nos sobre esta panha, e verte o caldo. E assim o fez. E o anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado que estava na sua mão, e tocou a carne e os bolos asmos. Então subiu da panha e subiu o fogo da panha e consumiu a carne e os bolos asmos, e o anjo do Senhor desapareceu dos seus olhos. Então viu Gedeão que era o anjo do Senhor, e disse Gedeão: Ah, Senhor, eu vi o anjo do Senhor face a face. Porém o Senhor lhe disse: Paz seja contigo, não temas, não morrerás. Então Gedeão edificou ali um altar ao Senhor e lhe chamou: Senhor é paz. E ainda até ao dia de hoje está em Ofra dos Abierzitas. Até aqui, a palavra de Deus. Aquilo que nós vemos é que o povo clama, o Senhor envia um profeta, fazendo-os recordar das maravilhas que tinha feito. E, ao mesmo tempo, nós percebemos que o povo não se arrepende. E então o Senhor envia o seu anjo. E o anjo desce e se senta debaixo do carvalho na terra onde trabalhava, a terra pertencia aos pais de Gedeão, onde ele trabalhava. É interessante vermos a descrição do trabalho de Gedeão, só uma mera curiosidade. Ele estava malhando o trigo. Malhar o trigo, basicamente, é separar a semente do trigo da palha. A forma correta de fazer isto é ao vento. Lembram-se, há uns tempos atrás, falarmos nisto em Lucas, que se lançava a palha ao vento e a palha ia e a semente caía. Ora, ele estava a fazer isto numa cova, num lagar, escondido. Ele não podia lançar ao vento, não podia malhar, bater no trigo, para depois fazê-lo levantar para que a palha fosse, porque senão os midianitas vinham e tiravam aquilo. Então, o povo continuava a não crer. Da pessoa de Gedeão, nós vemos que o povo continuava a não se arrepender. E continuava a não crer que o Senhor era poderoso. E obedecer à sua voz. E continuavam com medo. E continuando no texto, nós vemos que assim que o anjo fala com ele e diz: O Senhor é contigo, qual é a primeira coisa que Gedeão faz? Se o Senhor fosse connosco, como é que isto nos acontecia? Mas é interessante vermos que quando Israel pede ajuda ao Senhor, a primeira coisa que Deus faz não é livrar, não é fazê-los reaver tudo aquilo que eles tinham, a glória do povo de outrora, o povo guerreiro e vencedor que entra terra adentro, conquistando todos, que era temido por todos. Mas o Senhor envia um profeta, envia a sua palavra. Deus não esperou que o seu povo se arrependesse para enviar o socorro. Deus não esperou que Israel se voltasse para o Senhor e o adorasse como o único Deus verdadeiro, que obedecesse à sua voz. Mas antes que o povo fizesse isso, o Senhor traz a solução. E o seu anjo vem ter com Gedeão. Gedeão, no entanto, neste discurso que tem com o anjo, ele revela a sua fraqueza, a sua falta de discernimento, a sua falta de, poderíamos dizer, de teologia, do conhecimento de Deus. Ele conhecia a teoria, ele conhecia aquilo que lhe era contado pelos seus pais, aquilo que passou de geração em geração. Aquilo que não passou de geração em geração é que é por causa de termos desobedecido que estamos nesta situação.
A fraqueza de Gideão é revelada de duas maneiras. Não só na perspectiva que ele tem do papel de Deus, Deus não está connosco. E porque Deus não está connosco, isto está a acontecer. Onde estão os seus feitos? Onde está Deus? E a sua perspectiva em relação a si mesmo. Porque quando o anjo traz a novidade de que é ele o escolhido, o juiz, o próximo juiz sobre Israel, para libertar o povo da opressão, o que é que ele diz? Eu. A minha família é a mais pobre em Israel. Eu sou o mais novo. Entenda-se, o mais insignificante da casa. Gideão sabia o que Deus tinha feito no passado. Sabia que Deus tinha poder para o fazer. O problema é que a sua falta de perspectiva não lhe permitia ver o quadro completo. Ele vê as circunstâncias, as consequências do abandono de Deus, porque Deus efetivamente desamparou o povo. Ele prometeu que ia desamparar o povo. Essa era a maldição. E ele cumpriu com aquilo que prometeu. Porque Deus é fiel. E Deus é fiel ontem, hoje e amanhã. Porque o Senhor também é imutável. Ele não conseguia compreender que o castigo que caía sobre o povo vinha do Senhor, porque era a promessa, o cumprimento da promessa do Senhor, e estava a ser aplicado pelo próprio Senhor. Tal qual um pai castiga um filho porque o ama. Há uma teologia deficiente de Gideão, em que ele não consegue perceber que os castigos são a prova do cuidado e da presença constante de Deus. Mas como tudo está debaixo da mão de Deus, quando Deus chama Gideão, ele diz, vai nessa tua força. Qual força? Nós vemos lá isso no versículo 14. Então o Senhor olhou para ele e disse, vai nessa tua força. Qual era essa força? O que é que Gideão tinha dito antes? O Senhor, o que é feito das suas maravilhas? Ele sabia do poder de Deus. A resposta estava na ponta da língua. Talvez isto nos aconteça muitas vezes. Onde está Deus no meio do Covid? Onde está Deus no meio da fome do mundo? Onde está Deus no meio dos incêndios e todas as tragédias que existem? Este era o discurso de Gideão. Mas ao mesmo tempo o discurso de Gideão também tem implícito o poder de Deus. Porque ele sabia que Deus tinha agido na libertação do povo do Egito. Então, nessa tua força, nisso que tu sabes, vai. Eu dou-te esta missão, este empreendimento. Vai. E tu livrarás a Israel da mão dos medianitas. É Deus que define qual é a missão que ele tem que fazer. É Deus que o envia a essa missão que ele tem que fazer. Mas mais, Deus promete-lhe que o acompanha e que lhe dará uma vitória fácil. Vejam lá comigo no versículo 16. O Senhor lhe disse, porquanto eu hei de ser contigo, eu vou contigo, eu acompanho-te. E tu ferirás os medianitas como se fossem um só homem. No início, naqueles primeiros versículos, nós lemos que eles eram de muito... Podemos ir lá ao versículo... Versículo 5. Subiam com os seus gados e tendas, vinham como gafanhotos em tanta multidão que não se podiam contar. E Deus está a prometer a Gideão, tu vai, eu vou contigo, eu serei contigo e tu vais destruí-los como se fosse um só homem. Esta era a promessa do Senhor. Este era aquilo que Deus estava a prometer a Gideão. E não importava se a família dele era a mais pobre ou se ele era o mais pequeno e insignificante da sua casa. É Deus que dá a missão. É Deus que lhe dá os recursos. É Deus que lhe concede e garante a vitória. E Deus não se engana nas escolhas que ele faz. Se ele diz que Gideão é um valente guerreiro, é assim que o anjo do Senhor o trata, varão valoroso, valente guerreiro. Então é porque ele é mesmo um valente guerreiro. Mas não é por sua força, não é pela sua família, não é por ser o mais novo, não é pela sua idade, mas é porque o Senhor irá com ele, o Senhor será com ele. E este foi o encontro
de Deus, do anjo do Senhor, com Gedeão. Mas no momento em que Gedeão é desafiado para esta missão e não se sente capaz e duvida, ele pede um sinal ao anjo do Senhor. Dá-me um sinal. Rogo-te que me dês um sinal. Diz o versículo 17, se tenho achado graça aos teus olhos, ou seja, se efetivamente eu sou escolhido, se eu sou o escolhido, dá-me um sinal de que és o que falas comigo. Dá-me um sinal que tu és Deus. Dá-me um sinal que isto não é um inimigo, um medianita que me está aqui a querer enganar. Dá-me um sinal de que efetivamente isto vem do céu, isto vem de Deus. Dá-me um sinal. E rogo-te, não te vás embora. No momento em que, apesar de haver esta dúvida, isto é um pormenor muito interessante. Gedeão duvida de que é capaz de estar na missão, mas ao mesmo tempo ele tem a sensação de estar na presença divina. E é interessante vermos que há uma troca. Enquanto ele estava malhando no lagar, escondido, neste momento há um estranho que chega perto dele e começa a falar com ele. E neste momento ele diz, não saias daqui. Pelo menos até que eu te traga um presente. Ora, nós não oferecemos presentes a qualquer pessoa. Todos nós gostamos de receber presentes. Eu estou disponível para receber presentes. Mas provavelmente vocês vão me oferecer um presente, se eu for especial para vocês, espero que sim, ou se houver uma ocasião especial, não é? Eu se vos convidar para vir a jantar à minha casa, com a autorização da minha esposa, óbvio, vai ser porquê? Porque eu quero estar com vocês. Quero-vos dar alguma coisa. Quero-vos dar não só o prazer da minha companhia, peço desculpa pela... mas oferecer-vos uma refeição, um tempo que vamos estar juntos. Gedeão quis passar tempo com aquela pessoa, com o anjo do Senhor. Não te apartes daqui até que eu te traga o meu presente. Ainda assim, ele estando quase convencido, é muito interessante vermos que, apesar de todos os argumentos que Gedeão apresenta, o anjo do Senhor desfaz esses argumentos todos. Ao lermos o texto nós percebemos isso. Neste momento ele deseja e então ele prepara-se para se encontrar com o anjo do Senhor. Desta vez não é o anjo do Senhor que vem ter com Gedeão, é Gedeão que vai ter com o anjo do Senhor. Então, o que diz o texto? Entre versículo 19, entrou Gedeão, preparou um cabrito e bolos de um efa de farinha, a carne pôs num açafate, num cesto, e o caldo pôs numa panela, e trouxe-lhe até debaixo do carvalho e lhe apresentou. Apesar de haver alguma hesitação, ele, desconfiando de estar na presença do ser divino, pede um sinal e arranja maneira de passar mais tempo com aquele homem. Ele deseja estar com aquele homem. Ele deseja estar com o anjo do Senhor. E a verdade é que nós vemos no versículo 18 que o anjo do Senhor esperaria por ele. Responderia a esse desejo. Ao julgar estar na presença divina, Gedeão se preocupa em preparar e trazer e apresentar uma oferta. Carne, pão e caldo. A oferta é essa que o anjo do Senhor ordenou que Gedeão tomasse, colocasse em cima da rocha e vertesse o caldo que vinha na panela em cima daquela carne e daquele pão. Com o cajado, o anjo do Senhor toca naquela carne e da rocha sai um fogo que consome aquela oferta. E tudo desaparece, inclusive o anjo. Que momento magnífico! Imaginem, o homem que tinha pedido um sinal vê um pedaço de carne e pães completamente encharcados do caldo a serem consumidos e desaparecerem na sua frente porque de uma rocha sai fogo. Porque o anjo do Senhor tocou com o cajado naquela oferta. Quão incrível não terá sido isto para Gedeão? Era a prova que ele precisava. O que nós vemos é que permitiu-lhe este sinal, permitiu-lhe reconhecer que era Deus que falava com ele. Ao ponto de
diz o texto: Ah, Senhor, que eu vi o anjo do Senhor face a face. Gedeão sabia que ninguém poderia ver o Senhor face a face e sobreviver. Gedeão pensava que ia ser da mesma forma como aquele caldo, a carne e os pães com aquele caldo por cima foram consumidos. Gedeão pensava que ele ia ser consumido naquela hora também. E o anjo aparece novamente e diz: paz seja contigo. Não temas, tu não morrerás. Reparem, ele ficou de tal forma sobressaltado e pensava que ia morrer, que ele até se esqueceu que havia uma promessa para ele, para ser o próximo juiz. Isto foi de tal forma impactante que Gedeão esqueceu que ele tinha uma promessa do Senhor em que ele iria enfrentar uma multidão de midianitas e derrotá-los como se de um homem só se tratasse. Mas neste momento ele não tinha qualquer tipo de dúvidas. E à voz de paz seja contigo, não temas, não morrerás, Gedeão descansou e mostrou o seu reconhecimento e adoração ao Senhor. Ele levanta um altar de adoração ao Todo-Poderoso, que seria de memória para este magnífico encontro, que mudou a sua vida. Daqui para a frente ele não é mais a mesma pessoa. E que o Senhor é paz. Memória de que o Senhor é paz e que a paz vem do Senhor. Num povo que está oprimido, num povo que está em sofrimento, quão refrigerante não deve ser reconhecer, ou não será reconhecer que o Senhor é paz e que a paz vem do Senhor e que o Senhor está com ele. Tendo em conta esta análise rápida que fizemos do texto, eu gostava de ver alguns pontos, aplicar alguns pontos convosco às nossas vidas e à vida da igreja em Partilhó. Em primeiro lugar, ao olharmos em volta, frequentemente nós vemos os nossos problemas e não vemos a ação de Deus. Nós concentramos-nos muito no nosso eu. Tudo me corre mal e fui injustiçado, estou triste porque eu não consigo, eu sozinho não tenho capacidade, a minha vida está de cangalhas. Conhecem a expressão cangalhas? Tudo me corre mal, é uma desgraça, não aguento mais. Mas o desespero, o lamento e a tristeza não vão trazer mudança a esse estado de coisas. A verdade é essa. A verdade é essa. A mudança virá quando tu clamas ao Senhor e reconhecendo e compreendendo que é por causa do teu pecado que tu passas por essas situações, que Deus te permite passares por essas situações, isso te leva ao arrependimento. E o arrependimento, sim, leva à mudança. Eu não consigo. Mas porquê? Tu dependes de ti. Tu confias em ti. Estás a pecar. A minha vida está de cangalhas. Porque tu não estás a confiar no sítio certo, a depositar a tua confiança no sítio certo. Entrega a Deus o que vai no teu coração. Porque quando o povo do Senhor clama, Deus está atento e ouve. E Deus age. Pode não ser no nosso tempo. Aliás, não é no nosso tempo. O Senhor age no seu tempo, no seu propósito, consoante a sua santa vontade. No agir do Senhor está sempre, sempre, sempre presente a sua palavra. Foi o que aconteceu com o povo aqui. Eles clamaram, estão em sofrimento atroz. E o Senhor o que é que faz? Manda a sua palavra, em vez de trazer o livramento. Trá-los de novo, fá-los pensar, trá-los ao arrependimento. Os porquês, os paraquês, os comos de tudo o que existe e acontece, são-nos revelados através da palavra de Deus. De tu ouvires a palavra, leres a palavra, comeres a palavra, viveres a palavra a cada dia. Não quer dizer que Deus te vá revelar tudo. Porque a própria palavra nos diz que não são os tempos de nós sabermos tudo e tudo apenas o Senhor sabe. Mas é sem dúvida a palavra que nos faz entender o que vai no nosso coração.
o nosso pecado, o que ansiamos, a razão da nossa tristeza, o que nos faz infeliz, o que nos faz incompletos. Tu reconheces a voz de Deus quando Ele fala? Ou ficas vidrado, preso, estarrecido naquilo que te acontece? Tu sentes e compreendes a ação de Deus na tua vida? Ou quando Ele fala contigo, tu continuas a pensar que tu é que és o coitado, que tu é que andas triste, que tu é que não consegues e continuas a tirar Deus da equação? Em segundo lugar, Deus não espera que o homem se arrependa para depois o salvar. O plano da salvação por Cristo Jesus já vem desde o início dos tempos. Desde antes dos tempos. Desde que Deus é Deus. O plano da salvação por Cristo Jesus vem desde que Deus é Deus. Porque Deus não tem início. Deus não tem fim. Tal como Deus levantou Gedeão como juiz, como libertador de Israel, muito antes do povo se arrepender, em boa verdade, o povo arrependia-se temporariamente, era o ciclo, eu falei-vos disso há alguns tempos, é o ciclo de juízes. Há opressão, o povo clama ao Senhor, o Senhor traz o livramento, o povo arrepende-se, logo a seguir volta a fazer o que é errado aos olhos do Senhor, o Senhor volta a trazer a opressão e é um ciclo. Este sim vicioso, não virtuoso. Mas quando o povo se arrepende, ou melhor, muito antes do povo se arrepender, o Senhor já traz o livramento. Já traz a salvação. Por isso, o arrependimento, da mesma forma como Gedeão é escolhido por Deus para livrar o povo muito antes que o povo se arrependesse, também Jesus vem a este mundo como a salvação para o homem, muito antes de que o homem se arrependa, muito antes de que muitos se arrependam, e Ele vem oferecer-se por amor de muitos. Por isso, o arrependimento que leva à salvação tem tudo a ver com Deus e nos leva para Cristo, porque só Cristo salva. Terceiro lugar, de igual maneira, é Deus que nos escolhe para si e não o contrário. Não és tu que escolhes Deus. Deus é que te escolhe a ti. É Ele que desce e quer estar contigo e comigo e com todo aquele que o reconhece como Senhor. É Ele que dá a cada um conforme a sua necessidade. É Ele que sabe e dá a cada um dos seus o dom do Espírito Santo que atua nas nossas vidas, contendendo connosco a todo o tempo e ensinando-nos como obedecer ao Senhor e como cumprir o trabalho que Ele dá a cada um para fazer. Sim, porque todos nós, como temos ouvido também, temos trabalho a fazer. E pelo Espírito Santo de Deus saberemos como o fazer. É Ele, Deus, que nos capacita, independentemente da tua família, do teu dinheiro, do teu emprego, do teu status, do que tu és, do que tu pensas. É Deus que capacita. Ao fim e ao cabo, é dele, por Ele e para Ele que procedem todas as coisas. É Deus, é Deus, é Deus. Em quarto lugar, Gedeão desejou estar na presença divina e ele fez por isso. Ele prepara um presente, nós vemos isso lá no verso 18, uma oferta. Ele traz essa oferta que preparou e a apresenta ao Senhor. Ele não vem de mãos vazias. E porque não vem de mãos vazias, o anjo do Senhor lhe disse para pegar na oferta, carne e no pão, colocar em cima da rocha e sobre ela verter. Se ele não tivesse trazido oferta nenhuma, obviamente o anjo não podia pedir para ele usar aquilo. Tu preparas uma oferta para o Senhor. Eu não estou a falar de dinheiro. Também posso estar a falar de dinheiro. Porque nós, quando pensamos oferta ao Senhor, a primeira coisa que nos vem à cabeça é a nossa carteira, não é? Mas a tua oferta ao Senhor não é só o teu dinheiro. Em boa verdade, quando tu ofertas para a obra, tu só estás a mostrar o desejo do teu coração. Porque, na verdade, e espero que não me compreendam mal com aquilo que eu vou dizer a seguir, o Senhor não precisa do nosso dinheiro. O Senhor não precisa dos teus recursos.
Porque Deus não é homem para que precise de alguma coisa que o homem tenha. Mas o Senhor se agrada quando o sentimento do teu coração é investir naquilo que é celestial e não naquilo que é terreno. Tu preparas a oferta para o Senhor. O profeta Amós alertava Israel: prepara-te para te encontrares com o teu Deus. Amós 4:12. Tu preparas-te para te encontrares com o Senhor. Tu desejas esse encontro com o Senhor. Tu desejas vir à casa de Deus, ouvir a sua palavra. Tu preparas-te para vir, ou simplesmente o teu despertador toca no dia de domingo e tomas o teu banho, tomas o teu pequeno almoço, pegas no carro às vezes em cima da hora e vamos a correr para o culto. E ficamos das 9h30 até às 10h30, se o pregador não se alongar muito, e vamos embora para casa. E o nosso encontro com o Senhor, cheque. É isso que acontece contigo. Ou tu preparas-te. Por causa da sua vida ser à volta da palavra de Deus, os puritanos, no seu culto doméstico, principalmente no culto doméstico da véspera do culto dominical, preparavam-se para no dia seguinte eles se encontrarem com Deus. Eles dentro do culto doméstico, por exemplo, no nosso caso, se fôssemos aplicar no dia de sábado, preparavam-se para no domingo de manhã se encontrarem com o Senhor. Tu desejas vir à casa de Deus? Ou tu vens picar ponto? Tu desejas ouvir a voz de Deus? E o que é que tu preparas? O que é que tu trazes? O que é que tu apresentas quando vens à casa de Deus? A tua vida deve ser a oferta que preparas, que trazes e apresentas ao Senhor. Vida é essa que Ele toma, Ele usa, derramando a bênção aos que te rodeiam. Uma vida oferecida em sacrifício santo, num culto racional, é a oferta que, por Jesus, é digna e sobe como aroma suável e aceitável ao Senhor, tal como aconteceu com Gedeão. Quinto lugar e último. O Deus que desce é o Deus que quer ter comunhão com o seu povo, que o quer salvar, o quer abençoar. É o Deus que ainda espera pacientemente que o homem se volte para Ele e deseja estar na sua santa presença com temor. O anjo do Senhor disse a Gedeão: eu esperarei que voltes. E no final deste encontro, Gedeão temeu ao Senhor. Este encontro foi um encontro com temor do Senhor. Consciente da presença e santidade de Deus, o pecador sensível reconhece a sua grande culpa. Tu reconheces o teu pecado quando ouves a voz de Deus? Quando tu ouves a sua palavra? Quando tu meditas nela? Quando tu ouves o sermão? Tu temes? Tu tens temor? Tu reverencias o momento em que estás na presença do Senhor? Tu temes o próprio Senhor? Trazendo uma conclusão, como povo de Deus, nós, Igreja em Pardelhó, devemos ter bem presente que fomos escolhidos por Deus para a boa obra e que é com o Senhor e pelo poder do Espírito Santo que nós venceremos para a glória de Deus. Por isso devemos ouvir bem atentos a voz de Deus, a sua palavra, confiar nele em todo o tempo. Deus aguarda que tu desejes a sua presença e que te apresentes como oferta suave e agradável ao seu coração a cada dia, pois Ele quer ser o teu Senhor, o teu Salvador. Que o Senhor nos abençoe através da sua palavra e que ela continue a ecoar nos nossos corações em todo o tempo.